Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, de boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Primeira verdade de Romanos capítulo 10, se referindo ainda aos... Ana, você pode colocar o primeiro ponto. Se referindo ainda aos judeus e a relação de Deus com eles, é que o apóstolo Paulo orava e intercedia para que Deus viesse a salvar o seu povo. Nós aprendemos domingo passado que pelo poder do Senhor é que é possível que tanto judeus quanto gentios podem vir a conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Mas essa verdade da eleição, da escolha de Deus, não é? Na via da doutrina da eleição não tinha impedimento para que Paulo, não obstante Deus ser soberano, possuía o direito de atuar de modo unilateral nos assuntos da humanidade, da salvação, ele não deixava de orar pelos perdidos para que o Senhor viesse a salvá-los. Ou seja, a identidade dos réprobos só é conhecida por Deus. Nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são. Portanto, o apóstolo Paulo aqui primeiramente nos ensina a interceder pelos perdidos. Não só a orar por Israel, mas orar por todas as nações do mundo, gente de todas as línguas, tribos, raças e nações. Orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelos nossos vizinhos, pela nossa família. Podemos e devemos orar para que Deus, o único que pode salvar, salve o perdido. Paulo ora para que eles sejam salvos. Não é? Paulo não ora para que sejam prósperos, para que sejam ricos, para que sejam magros, para que sejam poderosos, mas Paulo, como era de costume, ora, intercede para que todos de Deus venham a conhecê-lo. Aprendemos isso, conforme 1 Timóteo 2,4, Paulo ensinando a orar pelos judeus para que esses cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, devemos orar diligentemente para que as boas novas alcancem os pecadores como um dia nos alcançou. Nunca é próprio desistir de alguém como se ele fosse um não eleito. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos quem é e quem não é. Graças a Deus por isso. Fico imaginando aqueles que acreditam na salvação pela escolha humana. Que triste, né? Você tem que orar, insistir e tentar persuadir com todas as forças para ver se a pessoa se convence em relação à verdade. Nós não. Nós oramos para um único que pode salvar o homem, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Haja vista que o que fora impossível aos homens, ou seja, salvar a si mesmo, disse Jesus, é possível a Deus. Certa feita no Novo Testamento, Jesus olhou para um rico e disse aos discípulos, ao conversar com ele, um homem rico que chegou até ele perguntando o que faria para entrar no reino dos céus. Ele disse, olha, vende tudo o que tens e dê aos pobres e cumpra a lei. E o rico foi embora. Aí ele disse, dificilmente um rico entra no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso suscita nos meus discípulos uma grande dúvida. Se o rico, que para eles, e na cultura judaica, era a prova da bênção de Javé, eles falam, uai, se o rico não entra no reino dos céus, suscita a pergunta, quem entra? E Jesus então diz, os impossíveis dos homens, qual é? Entrar no reino dos céus. É possível a Deus.
E logo em seguida ele salva um rico, que era Zaqueu. Para dizer, está vendo? Eu sou o salvador de ricos, pobres e gente de todas as culturas, gregos, romanos, africanos, judeus, brasileiros e assim por adiante. Por isso a igreja deve orar pelos perdidos. Ora pela sua família. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Agora ore sabendo que é impossível aos homens salvar-se a si mesmo. Hoje eu ainda aconselhava uma cunhada e dizer para ela, ore pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos. Peça a Deus a salvação deles. Afinal de contas, você está pedindo para a pessoa certa e a única que pode nos salvar. Agora leia com o pastor os versos, por gentileza. Os versos seguintes. A partir do verso 2 até o verso 4. E aí a Ana vai projetar o segundo ponto. Além de aprender a orar, Paulo agora vai nos ensinar a necessidade que temos de ter zelo e ao mesmo tempo conhecimento. Assim diz o texto. Por que você ora por eles, Paulo? Ele responde, porque lhes dou o testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer para si próprio uma justiça, e não se sujeitaram àquela que vem de Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Ou seja, aqui Paulo vai nos ensinar que os judeus tinham um zelo, um verdadeiro zelo, mas eles não tinham o conhecimento de Deus. Conhecimento necessário para conhecer e servir a Deus de forma verdadeira. Paulo vai nos ensinar que em seu zelo, como um fariseu não cristão, se esqueceram do Deus da lei e cultuaram a própria lei. Não é? Paulo então chama a verdade como um conhecimento, a verdade do Senhor Jesus Cristo. Não adianta ter zelo pela lei se ela não nos conduz a Cristo. Em sua cegueira, Paulo diz que eles não apenas deixaram de lado a justificação pela fé em Cristo, justiça essa que vem do próprio Deus, mas se opuseram ferrenhamente contra ela. Ou seja, os judeus não eram indiferentes às coisas espirituais. Não eram apáticos às coisas de Deus. O problema deles não era mornidão espiritual, mas era um fervor, um zelo sem entendimento, fora da verdade. Zelo sem entendimento é fanatismo. O zelo, irmãos, é sempre mal dirigido quando esse zelo é mal informado. Ninguém adora o que não conhece. João Calvino, ao comentar esse texto, por sua vez, diz que não existe verdadeira religião se esta não se apoia nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. De modo que o problema, então, do povo de Israel com relação à sua vida espiritual era uma deficiência doutrinária, um equívoco teológico. O que manteve Israel fora do privilégio da salvação não foi nem de longe a ausência de religiosidade e de fé, mas uma fé e uma religiosidade no lugar errado. O que faltou a Israel não foi sinceridade, foi discernimento. Irmãos, fé na pessoa errada, no lugar errado, a partir de uma ignorância, é apenas um zelo
quando nossa fé não está no lugar certo, preste atenção, nós criamos um Deus para ela. E aí eu quero perguntar a você, qual Deus você serve? É o Deus da igreja presbiteriana? Você está no inferno. Você é daqui desde criança, e daí? Você nasceu ontem, você está fedendo hipoglós ainda. Os judeus conheciam a Deus há 6.000 anos. Deles eram as alianças, os patriarcas. Eles viram o mar se abrir diante deles. Foram testemunhas oculares de todas as histórias do Antigo Testamento. E você frequenta essa igreja de anteontem para cá. E se a sua fé está estribada nesse conhecimento, você está perdido, meu irmão. Qual o Deus que você serve? É um Deus santo, temível, terrível em seus feitos? Um Deus que moeu o seu próprio e único filho por causa do pecado e que não poupou anjos. E aí o autor aos Hebreus diz, quanto mais àqueles que negam ou colocam a sua fé na fé. Esse povo erigiu para si uma justiça própria. Pegaram a sua própria justiça e a elevaram como um monumento de adoração, à própria glória deles. Daí Paulo dizer que eram adoradores do ventre e não de Deus. Em vez de entrar pelo caminho traçado por Deus, estreito, revelado em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, eles então tentaram abrir um outro caminho e se perderam nos labirintos do engano e de uma fé na sua própria fé, na sua própria história. O cristianismo, amada igreja, é a religião da graça. As demais religiões estabelecem uma confiança na causa e efeito, nas obras. E somente em Cristo Deus busca o homem. Nas demais religiões, o homem busca Deus. E o resultado é que pelas obras ninguém será justificado diante de Deus, uma vez que, a seus olhos, um Deus santo, nossa justiça não passa de trapo de imundície. Por favor, vamos ler esse texto. Ana, Isaías 64, verso 6. Eu vou te mostrar o que é a nossa justiça, o que é as suas obras. Eu vou te mostrar o que são as minhas. Vamos ler juntos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como o quê? Trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Eu não vou explicar o que é trapo de imundícia. Depois você pergunta aí os nossos docentes, os nossos presbíteros. Eles vão te explicar o que é. John Stott escreve o seguinte. John Stott é um teólogo já falecido, anglicano, da velha guarda, né? Ele diz que o Deus santo e justo justifica o injusto consigo mesmo, ao conferir-lhe a condição de justo. Presta atenção que lindo. E esta é a justiça de Deus, que Paulo se refere. Que é revelada no Evangelho. Lembra lá de Romanos capítulo 1? Revelada no Evangelho, que é recebido pela fé, completamente independente da lei, como Paulo já havia escrito em Romanos 1,17, Romanos 3,21. A trágica consequência da ignorância da fé, tanto dos judeus como a nossa hoje, foi que, reconhecendo que só poderiam comparecer diante de Deus justo, se fossem justificados, eles então correram, tentaram fazê-lo procurando estabelecer a própria justiça, e não submeteram-se à justiça de Deus. Essa tentação é minha e sua até hoje. Mas eu, pastor, eu o quê? Se nem eles tiveram esse
benefício, quanto nós gentios que nascemos ontem, que fomos enxertados neles, que eram a videira verdadeira. A finalidade da lei não era lhes dar salvação, eles não entenderam isso. Mas a lei era providenciar que eles vissem os seus pecados. Então a lei era um espelho, para que eles vissem a si mesmos e corressem para Jesus. Aprenderam isso desde menino. Os sacrifícios, o culto, o cordeirinho, o sangue, o dia da expiação. E aí, ao invés de olharem para a lei e correrem para Cristo para encontrar nele justiça de Deus, eles tentam encontrar nela essa justiça. Daí Paulo dizer que jamais podem encontrá-la. O que mais que é importante nesse ponto? O que Paulo quer dizer então, irmãos, terminando essa parte aqui, quando ele afirma que o fim da lei é Cristo, ele toma uma expressão que em grego é telos, que tem dois significados, defendidos desde os pais da igreja. O primeiro é o cumprimento, e o segundo é o fim. Ou seja, segundo o autor, os pais da igreja, João Calvino, Tomás de Aquino, Lutero, Bengel, e a maioria dos comentaristas contemporâneos, é a ideia de que a lei, o objetivo da lei era chegar a Cristo. Tanto o alvo da lei era Cristo, como o fim da lei, como mediadora para a salvação, também é Cristo. De modo que o fim da lei, no sentido de ser o alvo, é Cristo, e tudo na religião judaica apontava para a vinda do Messias, desde os primeiros atos culticos, sacrifício, sacerdote, culto, festas, alianças, tudo revelava que eles precisavam de um Salvador. No entanto, em vez de deixarem que a lei os conduzissem a Cristo, Gálatas 3:24, a Ana vai pôr para mim, eles adoraram a lei e rejeitaram o Salvador. Eu vou repetir. Ao invés de deixarem a lei como telos, o conduzirem a Cristo, é assim, o objetivo, o sentido, o alvo da lei é Cristo. Ao invés de a lei os levarem a Cristo, eles fizeram o contrário. Rejeitam a Cristo e ficam com a lei. Como é que ladrão fala quando assalta assim? Perdeu. Imagine você chegando no céu com a lei. Você pode chegar lá com ela, ficar daqui para filmar. Você chega no céu, o anjo fala, me dá a lei aí. Está aqui, eu nunca larguei dela. Aí o anjo abre, então vamos lá. Não andais ansiosos de coisa alguma. Não, essa eu não cumpri não. Então vamos para outra. Alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos sempre. Não, também não. Então vamos para outra. Amai vossos inimigos. Não, isso eu nem lia, então vamos para outra. Orem por aqueles que vos perseguem. Ah, não. Se alguém ferir a direita, vira a esquerda. Não, esse também não. Então como que você quer entrar no céu? Aí o que o judeu tinha que falar? É porque Cristo viveu isso no meu lugar. Eu acreditei nele. E Deus agora me deu a justiça dele. E pegou a minha morte e colocou sobre ele. Pela sua pisadura, eu fui perdoado. Era isso que eles tinham que fazer. É isso que nós temos que fazer. Porque se Deus nos encontrar sem a mediação de Cristo, com a lei, meu irmão, misericórdia.
Vamos continuar mais um pouquinho? Então você precisa ter conhecimento. Só o zelo, não adianta nada. Você tem conhecimento, você sabe quem você adora? Pense nisso. Se não, a sua fé pode ser só fé na fé. E isso não tem efeito nenhum. Sua fé tem que ter razão. E tem que ser numa pessoa, que é Cristo. Nada mais. Vamos agora ler a partir do verso 5, quando Paulo cita Moisés, mostrando ainda mais a necessidade da fé em Jesus. Ou seja, ele continua falando da justiça própria em detrimento da justiça de Deus. E ele agora faz isso até o verso 14. Você pode continuar lendo comigo aí, por favor? Ele vai dizer assim. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí eles podem dizer, os judeus, assim, mas Moisés, eles citam Deuteronômio, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei tem que viver por ela. Aí Paulo, sim, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? Se diz que a palavra está perto. Deus não é Deus de longe, é Deus de perto. O verbo se fez carne. Na sua boca, no seu coração, a palavra da fé que pregamos. Pois então, que se com a tua boca confessares a Jesus como Kyrios, como Deus, como Javé, e no seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê, Paulo? É porque com o coração, meu filho, se crê para a justiça, aquela da fé, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será confundido. E para isso, ou nisso, não há distinção entre judeu, grego, romano, brasileiro, indiano, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo cita Moisés em ambos os lados da questão, Levítico 18:5. Depois ele caminha para Gálatas 3:12, mostrando que a obediência à lei traz vida, mas ninguém pode cumprir a lei e obter justiça. Então, Moisés não estava errado. Quem vive pela lei e cumpre a lei, viverá por ela. A pergunta é, quem? O judeu tinha que correr e dizer o Messias. Então eu vivo por ele. Aí, é como se a justificação pela fé tornasse-se uma pessoa e dissesse assim, não pense vocês que para encontrar essa justiça desse evangelho, a gente tem que subir lá no céu. Ou então descer lá no Hades, na morada dos mortos. Não, ela está aqui. É ela que nós pregamos. É o evangelho anunciado pelos apóstolos, pela igreja e por nós. Ele está aqui diante do nosso coração, diante dos seus olhos e da sua boca. O que fazer? Creia. Creia, judeu, em Cristo Jesus. É esse o objetivo da lei. Esse Jesus que morreu em Jerusalém e que desceu à mansão dos mortos e que ressuscitou, ele está aí. E é interessante que o verso 9 ao verso 10, esse que com tua boca confessares que Cristo é Senhor, era justamente a confissão de fé que os judeus e gentios liam no dia do seu batismo. A palavra Kyrios é uma forma regular de se traduzir o nome hebraico Javé ou Yavé. Jesus não é só o Messias, o Cristos, o Messiá, mas ele também é Yavé, ele é Deus. Cremos não só que o homem Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas também que Jesus participa da mesma natureza de Deus. Esse é o início da compreensão
que faltou no zelo das duas naturezas de Cristo, como articuladas muito depois no Concílio de Calcedônia, 145 depois de Cristo, 451 depois de Cristo. Jesus é inteiramente humano, Jesus é inteiramente Deus, e os cristãos, por definição, devem acreditar nisso e confessar nisso, não só com zelo, mas com razão. Sabendo que é isso que a Escritura mostra, desde o primeiro Adão, apontando para o segundo Adão, que morreria no lugar da sua igreja e que ressuscitaria, selando-a com o espírito de adoção, no qual ela clama hoje o quê? Abba, Pai. A pergunta que ele vai responder agora, e ele usa uma série de questões retóricas novamente, a partir desse ponto, no verso 14, ele vai dizer, mas como invocarão aquele em que não creram? Depois ele vai perguntar, e como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados por Deus? Como está escrito, ele cita Isaías, não é? Conformosos são os pés dos que anunciam o fim do cativeiro. Era esse o contexto. Aquele povo que foi lá anunciar, o cativeiro acabou. Isso era uma boa nova, era uma boa notícia. É só vocês lembrarem do Salmo, não é? Que quando Deus fez essas coisas, nós ficamos de boca aberta e ficamos como quem sonha diante dessas notícias. Ele está dizendo, pois bem, os mesmos formosos pés são esses agora da nova aliança que anunciam que o verdadeiro cativeiro acabou, o cativeiro do pecado. É Deus quem os envia exatamente hoje, como era na antiga aliança. Ou seja, o que deve ocorrer para que alguém invoque o nome do Senhor, ele precisa ouvir a Escritura. E aqui nós não estamos colocando crianças na conta, nem deficientes auditivos ou mentais que não podem ouvir, mas é no sentido geral. Nós sabemos que cremos, pelo menos na maioria, que crianças ainda fora da idade de ter a razão e o zelo, Deus aplica a justiça de Cristo nelas. Por isso são salvas, não por obras ainda não praticadas, mas pela mesma graça, sendo essas eleitas. Isso vale para todos. A ideia aqui é de forma geral, o homem é salvo quando ele ouve a mensagem de Cristo e ele crê em Cristo. E o modo ordinário de Deus fazer isso é por meio da pregação da sua palavra. Por isso ele diz que Deus envia mensageiros, e aqui não está se referindo à missão de pastor, ou de sacerdote, ou de missionário. É uma ideia de que ele envia seus mensageiros, e ele faz isso em todo o tempo, e no meio de todo tipo de gente. Não é? Desde aquele que prega para o vizinho, daquele que prega na fila do correio, daquele que anuncia a palavra nas redes sociais, daqueles que o fazem no shopping, daqueles que intercedem, ou seja, toda a realidade da missão da igreja está envolvida nisso, inclusive para os judeus. Haja vista, Paulo está dizendo, eu quero ir para a Espanha, me mandam para lá. Então aqui Paulo cita o Antigo Testamento, mostrando que a mensagem do Evangelho é essa também para os judeus. A boa nova é Cristo e não há outro. E aí ele termina, infelizmente, a partir do verso 16 ao 21, mostrando que não obstante saberem de tudo isso, eles não creram. Se você observar a partir do verso 14, ele vai dizer, que diremos a respeito disso? Ele vai dizer que, verso 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Lembra de Jesus? O profeta Isaías falando da missão do próprio Cristo, não é? Pois quem ouviu a nossa pregação. Não são todos que ao ouvirem crerão nela. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a boa nova, verso 18. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim!
Será que os judeus não ouviram a boa nova? Ele vai dizer como não ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Eu já disse isso em Romanos capítulo 1. Capítulo 2, por toda a terra se fez a ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. E o profeta Isaías ainda escreve, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto, porém, a Israel, todo dia eu estendi minhas mãos, diz o Senhor, a um povo rebelde e contradizente. A mensagem do Evangelho proclamada em todo o Império Romano, Paulo se lembra disso. Os judeus ouviram não simplesmente essa palavra, mas a palavra de todo o Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo que se os gentios também ouviram, e muitos a abraçaram, quanto mais vocês judeus, que ouvem essa palavra há muitos anos, muitos mil anos, e não creem. E ele então cita o Salmo 19. Não só a natureza coopera na proclamação da existência de um só Deus e Criador, e vocês foram adorar deuses da agricultura, deuses das nações vizinhas, mas vocês sabem disso. Vocês são indesculpáveis, muito mais que os gentios, que conheceram agora, por meio do meu ministério, diz Paulo. Então ele está dizendo que as citações aqui revelam que a conversão dos gentios foi predita lá no Antigo Testamento, basicamente mostrando que todos os povos são um povo desobediente e contradizente. Israel foi destacado dessa forma por conta de sua rejeição consistentemente da mensagem, dos mensageiros, e vocês podem ver isso em Atos capítulo 7, versos 51 a 60. Eu enviei meus empregados. Vocês o ouviram, os açoitaram. Depois eu enviei meus arautos, vocês o maltratavam e os espancaram. Depois eu enviei o meu filho e vocês o mataram. Deus falou tete a tete até Moisés. Depois de Moisés, até João Batista, ele falou por meio dos profetas. Depois ele falou, não, eu vou lá. E a palavra se fez carne. E nós o matamos. Daí ele dizer, se hoje ouvires a palavra, a boa nova, não endureçais os vossos corações como seus pais fizeram, me colocando à prova no deserto. A minha pergunta para mim e para você, nós somos gentios, mas tem dois perigos aqui. Primeiro, é convivermos hoje num país de muita fé, talvez de muito zelo. O brasileiro é um povo de fé. Basta você ver na escola dominical hoje uma aula maravilhosa do presbítero Fausto, nos ensinando isso. Até os nossos cacuetes, vai com Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus é Pai. E vai. É uma terra chamada de terra de Santa Cruz, ou de muitas cruzes. Mas é uma terra sem entendimento. O Brasil. Tem muita fé sem entendimento. Agora vamos fechar um pouco o círculo. Igreja evangélica brasileira. Você é evangélico? Pois bem. Assiste aí a fé brasileira nos cantores gospels. Depois você vai para os pregadores. O presbítero João me contando essa semana, a questão aí de brigas nos grandes impérios da fé.
revelando que um pastor de uma dessas religiões, não estou falando de neopentecostal não, de religiões históricas, só de salário recebia R$ 200.000 por mês. Quem que não se corrompe? Só de salário, R$ 200.000 por mês. Aí ele fala que se for colocar cartão corporativo, eu nem sabia que tinha, eu quero um, viu, Neto? Um cartão corporativo para mim. Carro blindado, segurança particular e outras coisas, isso passa de R$ 350.000. Aí você vai para o movimento místico, que soma as nossas religiões todas, que é o candomblé gospel. Então lá tem pai de santo, tem adivinho, tem macumba evangélica, tem lenço, tem trabalho, tem sal para você levar para casa, fronha, lenço, suor. Fé sem entendimento. E não é culpa dos líderes, é culpa do povo. Eles gostam disso. Teve um imperador, chamava Tito, assume o trono. E aí ele é um cara bem intencionado, ele fala, não, eu vou construir escolas e vou dar conhecimento para o povo, vou dar doutrina para o povo. O tio dele, que havia deixado o império, disse para ele, você pirou? Como que você acha que nós temos sustentado esse império? Ele falou, como? Ele diz, com pão e circo. Dê a eles arenas, gladiadores. E se eles tiverem diversão, qualquer pão com sardinha, eles estão satisfeitos. A fé hoje é essa. Basta você ver quem vem aqui na escola dominical querendo aprender doutrina. Ou quem já leu alguma vez na vida um bom livro. O que eu quero é que essa igreja me interta. Charles Spurgeon diz que chegaria um tempo, e eu acho que chegou, que as igrejas dariam para os bodes entretenimento, enquanto as ovelhas morreriam de fome. Essa igreja não chegou nisso ainda, com muito custo. Mas aqui em Uma já tem aí as grandes igrejas. Se você for lá agora, o culto está começando. Tem luz vermelha. É o entretenimento, é barato. Você paga 10% e mais alguma coisa, você tem entretenimento todo domingo. Mas você não tem conhecimento. Seu zelo é cego. Seu zelo é cego. Se você perguntar a qualquer colega evangélico seu, por que ele toma ceia? Ele não sabe. Pergunta a ele, o que o batismo significou para a vida dele? Ele também não sabe. Ele só quer estar lá, sendo entretido. É aí que os coaches se tornaram milionários. Ele te dá, falando de Bíblia, pão e circo. E você vai para casa dizendo, uau, hoje foi tremendo, estou molhadinho de suor. Você imagina um culto esse aqui. A gente concorre com as igrejas que tem cafeteira na entrada. Agora que tem academia 24 horas. Está tendo culto aqui, o pessoal está malhando ali. Bibliotecas. Entretenimento. O culto como uma unidade pública de razão de um povo que sabe que foi para isso que Deus nos criou, para adorá-lo. Perdeu completamente, eu não acredito, em restauração para a fé brasileira mais. Eu não acredito. Acho que vai sobrar aí um povinho das igrejas históricas, mas logo, logo isso vai evaporar e vai sumir. Agora, a segunda aplicação é para nós das igrejas históricas, que vivemos a partir da fé na nossa história, igualzinho os judeus. Também não tem entendimento. Você é presbiteriano há 50 anos, dorme com o namorado sem casar, quer fazer união estável, não quer casamento, tem relação sexual com o namorado, escondido. Se ninguém ficar sabendo, até que engravida, ninguém sabe. Só que domingo você está aqui, afinal de contas, você está aqui há 40 anos.
Ou seja, não importa o que Deus é ou quem Ele é. Aprendi hoje com o Danilo. Diz que a pergunta hoje não é mais o que eu sou, mas é de quem eu sou. Então eu pego essa pergunta e devolvo: de quem você é? Você é presbiteriano? Pois bem, você tem 140 anos, 150 no Brasil só. A história da salvação tem 7.000 anos. Os europeus dão um baile na gente de relação com a religião. Vai lá para você ver, só tem muçulmano. A sua fé é histórica ou a sua fé tem razão? Tem um zelo num Deus santo, terrível, que tem que ser temido dia a dia. Você ama a sua palavra, você a lê para crescer, para conhecê-lo, para dar glória a Ele. Isso não importa, mais nada a não ser Ele, a glória dEle, é para isso que eu vivo. Isso é você dar razão para o seu zelo. Se não, vai ser um zelo sem conhecimento. E talvez sem aqueles incrédulos, que ano após ano ouvem os pés formosos anunciando o Evangelho, e assim mesmo crê num Deus errado. Que Deus nos ajude. Essa exposição de Romanos tem 1 ano. Mexeu muito com as minhas estruturas. Eu quero crer que tem mexido com as suas. Vá para Jesus. Ele é a sua igreja. Ele é o foco da sua vida. Ele é a nossa única esperança do céu. Ninguém entra no céu, um lugar santíssimo, se não for com o Senhor Jesus Cristo. O objetivo da lei é Ele, é nos conduzir a Ele. Só coloquemos, a nossa fé em Jesus.